Hello! Bem-vindos a mais um vídeo. Acabei de tomar um banho. Tô aqui agora dando uma arrumadinha em mim, só pra poder ficar em casa mesmo e responder as perguntinhas aqui, né? Vocês estavam me fazendo muitas perguntas sobre mim, então eu resolvi fazer um post lá na comunidade, aqui na comunidade do canal, pra vocês poderem fazer perguntas e eu trazer um vídeo respondendo, que no caso é esse vídeo aqui. Só que vou responder de uma maneira diferente. Eu não vou ficar aqui parada falando com vocês. Eu vou responder enquanto eu faço meu almoço, porque eu acho que vai ser bem mais dinâmico e legal pra gente poder conversar. Só dando uma passadinha aqui de gelatina no meu cabelo pra diminuir um pouco esses frizz, né? Pra mim poder ficar um pouco mais apresentável aqui pra vocês. É isso, gente. Agora vamos lá pra minha cozinha que eu vou começar a fazer almoço. Inclusive, o almoço de hoje será panquecas. Resolvi do nada fazer panqueca, então eu vou fazer panquecas enquanto a gente bate esse papo. Bora! Bom, eu espero que vocês estejam conseguindo me escutar muito bem daí, tá? Eu não tenho microfone, então eu vou ter que falar assim mesmo. E antes de começar essas perguntas, eu queria muito me apresentar para quem caiu de paraquedas aqui, para quem é novo. Eu sou Letícia, eu tenho 22 anos, sou casada com o Gustavo, tá? A gente se casou com 15 anos. Eu atualmente trabalho com a internet, então eu trabalho da minha casa mesmo. O Gustavo, ele trabalha numa fábrica de costura de calças jeans. Pra quem não sabe, eu moro numa cidade que é a cidade do jeans, então aqui tem diversas fábricas de jeans que só faz calças, bermudas, enfim. E o meu marido trabalha em uma dessas fábricas, ele faz calças, ajuda a costurar, no caso, né? Ele também faz entregas, enfim. A gente também tem uma loja online que a gente também vende calças jeans. O Gustavo e o sócio dele vende mid legs, são calças femininas, tá? Pra quem quiser, o link vai estar aqui na descrição. A gente abriu recentemente, não tem muito tempo não, mas em breve a gente vai ter novidades lá também. Mudei vocês de ângulo porque ele tava muito longe e eu não enxergo nada, então vou precisar colocar meu óculos. Então se ela bater reflexo e estourar a luz aí, me perdoem, tá bom? Separei uma lista de perguntinhas e eu vou começar a responder enquanto a gente prepara as panquecas. Vou começar colocando a carne moída no fogo, pra ela já ir dando aquela refogada, enquanto eu vou picando os temperos. Uma das perguntas que eu mais recebo aqui é como eu conheci o meu marido, como a gente se casou, por que a gente se casou tão jovem, né? Eu conheci o Gustavo no aniversário de uma amiga, a gente tinha uma amiga em comum e eu não morava aqui nessa cidade que a gente mora, eu morava em outra cidade. Eu vim no aniversário dela de 15 anos, que ela me convidou, e eu e o Gustavo não se conhecia, a gente tinha os mesmos amigos, as mesmas amizades, gente. Quase todos os amigos dele eram meus amigos, mas eu e ele mesmo a gente nunca tinha tido contato, a gente nunca tinha conversado. E nessa festa a gente acabou tirando umas fotos juntas e por uma brincadeira da vida ele me pediu o meu número para eu poder enviar as fotos e foi onde tudo começou a nossa história. Eu tinha 15 anos na época, o Gustavo também. E a gente acabou se conhecendo, acabou conversando e aí a gente resolveu começar a namorar. E a gente namorou à distância por mais ou menos uns 8 meses. Foram longos 8 meses, porque era horrível namorar à distância. Embora a gente se via todo final de semana, não era igual, sabe, gente? A gente tinha que ter paciência, esperar chegar até o sábado pra gente poder se ver. E isso tava cansando muito a gente. E não era muito longe a cidade, sabe? Mas tava cansando muito a gente namorar à distância. E foi onde um dia a gente teve uma conversa que ou a gente decidia se casar ou a gente ia se separar, porque não tava dando mais, a gente não tava achando mais legal essa distância. E, obviamente, a gente não queria se separar porque a gente se amava, né? Então a gente resolveu casar, gente. Foi basicamente isso. No começo, eu confesso que não foi fácil, tá? Já falando sobre esse assunto, eu quero também responder uma pergunta que me fizeram, né? Eu vou deixar aí na telinha, tá? Todas as perguntas que me fizeram. E me perguntaram se eu me dou bem com a minha mãe. E, gente, demais. Sério, a minha mãe é minha melhor amiga. A gente sempre compartilha uma com a outra todas as coisas que acontecem. Então, assim, ela sempre esteve do meu lado pra literalmente todas as coisas. Foi difícil no começo ela aceitar meu casamento, inclusive. Mas depois de um tempo ela aceitou numa boa, ela não interviu muito nisso, porque a decisão era minha. Claro que ela não quis, no momento ela não aceitou de maneira nenhuma, porque eu tinha só 15 anos, eu não tinha maturidade nem responsabilidade para morar com alguém que também tinha 15 anos. Então, assim, se o Gustavo pelo menos fosse uma pessoa adulta, seria mais tranquilo, mas ele não era. Ele era a mesma idade que eu. E foi assim que a gente começou o nosso relacionamento, tá?
Mas já respondendo a pergunta sobre minha mãe, a gente se dá super bem, minha mãe mora aqui na mesma cidade que eu, tá? A gente conversa literalmente todos os dias, ela me manda mensagem, eu mando mensagem pra ela, a gente tem uma conexão muito forte, muito grande mesmo, porque ela é minha mãe, ela é incrível e a gente se dá super bem. E já compartilhando aqui com vocês sobre a minha mãe, gente, eu sempre tive um apelo emocional muito grande nela. Eu acho que era coisa de mãe e filha mesmo. Tanto que quando eu me casei com o Gustavo, eu vim embora pra cá, eu não fiquei morando na mesma cidade. A gente cogitou morar lá, na cidade que eu morava, porém lá o custo de vida era muito caro e muito alto. E o Gustavo já tinha arrumado um emprego aqui, né, numa fábrica de costura, então infelizmente eu tive que mudar pra cá. Só que eu sofri muito no começo por conta da falta da minha mãe. Eu era extremamente apegada nela, então foi muito difícil pra mim viver sem ela, tanto que eu chorava quase todos os dias por causa dela, né? O Gustavo sabe disso, porque ele tava do meu lado todo santo dia tentando me acalmar por conta disso. Mas hoje em dia eu sou bem tranquila, não voltaria a morar com a minha mãe. Eu acho que foi algo assim, é diferente uma vida de casada pra uma vida de namorado, sabe? Eu não consigo mais, acho que, voltar pra casa dos meus pais. Eu já tô aqui, eu tenho uma vida, eu construí uma vida com alguém e essa é a minha vida. Mas eu sofri muito no começo, sim, pela falta da minha mãe, porque, como eu disse pra vocês, a nossa conexão, nosso vínculo é muito grande, então foi muito difícil pra mim. Meus pais são separados, tá? Pra quem não sabe, meu pai e minha mãe se separou já tem 10 anos. E meu pai também mora perto de mim, mora numa cidade vizinha. Então, assim, eu sempre tive contato com todo mundo, sempre tive próxima de todo mundo, nunca fiquei distante de ninguém, minha família nunca foi dividida assim, nesse aspecto. E o meu pai, no dia que eu fui me casar, também não aprovou de maneira nenhuma. Meu pai sempre foi mais tranquilo com isso, sempre foi mais cabeça aberta para essas coisas, porém ele não gostou muito da ideia de que a filha dele estava se casando também. Mas ele não me impediu também, ele disse que a escolha era minha, que eu sabia o que eu estava fazendo da minha vida e que era só pra mim ter consciência nas coisas que eu estava fazendo. E aí a gente começou a nossa história, eu e o Gustavo. Eu não tinha nada, absolutamente nada, gente, a gente não tinha nada. O Gustavo trabalhou por 1 mês, 2 meses, e a gente juntou o dinheiro que ele tinha, ele me mandou o dinheiro. Eu fui no Atacadão na época fazer compra, inclusive com minha mãe, ela me levou pra fazer compra porque eu não sabia nem o que comprar, então ela me ajudou em praticamente todas essas coisas. A gente fez compra, ela me levou também numa loja de R$1,99 que tem na cidade lá, né? Pra mim comprar tupperware, copo, prato, garfo, tudo isso a gente foi comprar. Foi uma época muito gostosa, sabe? Por mais que eu tava me casando cedo e ela não tava aprovando, foi momentos muito bons. E aí quando eu fui me casar, ela me ajudou bastante, né? Ela me deu um sofá de presente, também me deu um jogo de armário. Me deu um jogo de panela, então assim, ela não queria, mas também ela não me queria deixar eu ir embora sem nada, me deixar desamparada. Meu pai também me mandou bastante dinheiro pra mim comprar as coisas que eu precisava. Ganhei um guarda-roupa, que inclusive é o que eu tenho aqui em casa ainda, da minha sogra. Ela tinha acabado de comprar, só que ela se mudou pra São Paulo, então ela acabou deixando o guarda-roupa pra gente, que foi assim, uma mão na roda, porque ele me serve até hoje. Eu ganhei muita coisa, tanto da minha família quanto da família do Gustavo, então a gente assim, conseguiu começar nosso casamento bem, sabe? Tô contando bem detalhadamente a minha trajetória pra vocês, pra me poder responder as outras perguntas, porque todas fazem sentido à minha história, sabe? Quando eu me casei com o Gustavo, eu comecei a trabalhar numa escolinha. Eu era babá, digamos assim, inspetora, não sei como vocês chamam aí. Eu cuidava de uma criança especial que tinha autismo. Então, eu comecei a trabalhar lá pra poder ajudar a pagar as contas, tudo certinho, né? E eu e o Gustavo, a gente sempre se deu bem, a gente, nesse quesito de conta, a gente sempre, nunca passou necessidade nenhuma, gente. A gente sempre teve uma vida, assim, estável, sabe? Nunca a gente teve luxo, nem nada disso. A gente não tem carro até hoje. Mas a gente tem assim, sempre teve uma vida instável, nunca nos faltou nada, a gente sempre recebeu ajuda da família, a gente teve um apoio muito grande assim, sabe? Então eu sou muito grata a Deus por isso, porque se não fosse Deus primeiramente e a minha família, a gente não teria começado ou não teria continuado tendo uma vida tão boa. E aí, depois que eu me casei, eu fiquei sempre indo visitar minha mãe na outra cidade. Eu e Gustavo comia lanche, pizza todo final de semana, 2 adolescentes sem juízo nenhum. E, gente, sobre alugar casa, ninguém alugava casa aqui pra gente, tá? Só que como a cidade é pequena e todo mundo se conhece, tinha um rapaz que tinha 2 casas e ele era amigo da avó do Gustavo, e a avó do Gustavo se responsabilizou pra poder a gente morar na casa, né? Caso a gente não pagasse o aluguel, ela ia se responsabilizar. Mas a gente nunca deixou de pagar o aluguel, a gente sempre fez tudo perfeitinho. Carne moída tá ficando pronta, gente, tá bem cheirosa, viu? E já adiantando aqui pra vocês sobre um pouquinho a família do Gustavo, os pais dele também são separados. Quando a gente se conheceu,
eles já estavam separados, né? O pai dele morava sozinho, só ele e o pai dele. E o pai dele conheceu uma namorada e tudo. E acabou que o Gustavo saiu da casa do pai dele, né? Por motivos particulares. E foi morar com a avó, né? E aí nesse meio tempo foi na onde a gente decidiu se casar, porque ele já não estava se dando bem também lá na casa da avó dele. Então a gente juntou todos os motivos, que foi o fato da distância, o fato dele não estar se dando bem lá, e a gente resolveu se casar. Por isso que a gente se casou tão cedo. Só um detalhe, gente, eu não romantizo o casamento na adolescência, tá bom? Eu não tô falando só porque eu casei com 15 anos que eu apoio vocês a casarem, quem for casar. De jeito nenhum, eu não apoio isso pra minha filha, nem pro meu filho. Eu quero que eles cresçam, construam uma vida primeiro. Não que seja errado se casar, casamento é uma bênção de Deus, mas tudo tem o seu tempo, tá? A gente meio que se forçou a se casar, porque dava pra ter esperado mais, só que eu não me arrependo, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Se eu pudesse voltar no tempo, eu casaria novamente, porque assim, a minha vida, literalmente, eu como pessoa, como mulher, só amadureci, só me desenvolvi, só me tornei quem eu sou, porque eu me casei. Então, se eu não tivesse tomado essa decisão, talvez eu não estaria onde eu estou hoje. Então, cada decisão que eu tomei, eu não mudaria nenhuma, sabe? Mas, por favor, se você for uma adolescente que tá pensando em se casar, espere um pouco, gente, aproveita o máximo que vocês puderem, namora bastante teu namorado, não qualquer um, tá? Seu namorado, o que você vai casar. E aproveita, gente, estuda, sabe? Pensa no teu futuro, porque assim, não é fácil também. Eu falando assim que eu não passei necessidade, eu tive muito apoio familiar, mas não foi fácil, sabe? Eu tive que abrir mão de muita coisa. A gente não podia ter muita coisa na nossa vida. Então, a gente literalmente tinha o básico do básico. A gente não tem um carro até hoje por razões de que a gente tem coisas pra pagar, tem conta pra pagar. Então, assim, pensem bem antes de casar, tá bom? Mas como eu disse, eu não me arrependo da minha escolha, eu faria de novo porque foi a melhor escolha que eu fiz. E agora, seguindo isso, vamos para a próxima pergunta, que essa pessoa aí que eu vou deixar na tela fez diversas perguntas, só ela, então eu vou responder as dela primeiro. Também me perguntaram aí, né, se eu sou filha única, e não, gente, eu não sou filha única. Eu tenho um irmão, o nome dele é Lucas, ele tem 25 anos. Tenho uma cunhada também, que ele é casado. Tenho minha sobrinha, Ana Clara, que eu amo demais da conta, ela é o amor da minha vida. E sim, gente, tenho um irmão, não sou filha única. Outra pergunta que me fizeram aí, né, que essa mesma pessoa me fez, é como que eu consegui comprar uma casa tão novinha. A gente não tem casa, tá? Essa casa que eu moro, ela não é comprada, ela é alugada. A gente não tem casa ainda, mas em breve, se Deus quiser, a gente vai ter, tá? Mas essa casa não é nossa. Então, já respondendo a pergunta que a Silene fez, se eu pretendo colocar parede para dividir a garagem da cozinha, eu não pretendo, porque eu não pretendo ficar muito tempo nessa casa, gente. Essa casa não é minha, então eu não pretendo mexer na casa que não é minha. Se eu fosse ficar aqui por muito tempo, a ponto de, assim, eu querer realmente mexer em alguma coisa, eu até colocaria. Mas como eu não vou, então eu não mexo aqui, eu não vou mexer em nada, vai ficar do jeito que tá, porque eu pretendo sair daqui um dia e não vai demorar. Vou começar já a preparar a massa da panqueca, que eu já fiz a carne e o arroz. E vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Tainara. Um beijo, Tainara, obrigada pelo seu comentário, obrigada por me acompanhar. Ela perguntou como que foi minha trajetória com Deus desde o começo, gente. E a minha trajetória com Deus foi bem simples. Eu e o Gustavo, a gente estava passando por um momento difícil na nossa vida, muito difícil mesmo. Então, assim, a gente procurou Deus pela dor. Infelizmente, eu não queria ter procurado Deus pela dor, porque eu acho que a gente precisa buscar Deus enquanto é tempo e por amor a Ele, não porque a gente tá com dor. Mas a maioria das pessoas busca por necessidade e acaba se apaixonando por Deus como eu. Então eu tava passando por um momento difícil. Pra quem não sabe, eu já tive depressão. Eu tive 2 depressões muito fortes. E assim, nesse momento difícil da minha vida, eu e Gustavo, a gente tava passando como casal, a gente decidiu que a nossa última saída ia ser buscar a Deus. E foi o que a gente fez. A gente resolveu buscar a Deus juntos, tá? E começou assim, gente. O meu irmão, ele tinha um amigo que era cristão. E esse amigo deu a ideia de abrir uma célula. Pra quem não sabe o que é célula, são um grupo de pessoas que a igreja coloca espalhadas pela cidade, na casa das pessoas, pra poder falar de Jesus, falar sobre a Bíblia, enfim. E aí, esse amigo do meu irmão perguntou pro meu irmão se ele queria fazer uma célula na casa dele, meu irmão topou, e aí meu irmão acabou nos convidando, eu e o Gustavo, e a gente começou a frequentar essa célula, e foi a partir da célula que, assim, que eu me converti, sabe? Foi ali que eu conheci Jesus, foi ali que eu conheci verdadeiramente quem é Deus. Então, assim, foi assim minha trajetória, basicamente foi assim. Eu comecei a frequentar a célula e comecei a me apaixonar, comecei a aprender, comecei a me intensificar mais, sabe? E até que um dia a gente começou a ir na igreja
eu e o Gustavo, na igreja que esse mesmo amigo nosso vai, que é nosso amigo até hoje, eles vivem vindo aqui em casa, virou nossos melhores amigos. E a gente começou a frequentar a igreja, e aí chegou um momento que eu decidi que eu queria me batizar, porque o Espírito Santo estava tocando em mim, sabe? Eu tinha aprendido muita coisa já sobre a palavra, sobre o Espírito Santo, sobre tudo, sabe? E eu comecei a sentir já muita presença, só que já senti o sábado que eu tô falando, que é algo extraordinariamente maravilhoso. Então, eu resolvi me batizar, só que eu e o Gustavo, a gente não era casados no papel, tinha que se casar, né? Porque a gente tava vivendo em pecado, então a gente precisou se casar, a gente se casou também em março de 2022, acho que foi 2022, 23, 24, 25, acho que foi isso mesmo, 2022, pra gente poder se batizar, e a gente se batizou. E aí, desde então, eu tô nessa jornada com Jesus, né? Já me afastei, já me aproximei, não me afastei de me afastar da igreja, só esfriei, eu diria, sabe? A gente sempre tem aquele momento de esfriamento, mas eu sempre tô ali constante, leio todo dia a Bíblia, faço devocional todos os dias, busco todos os dias, e eu tô cada vez mais intensa, que é o que eu queria, sabe? Eu queria cada vez mais saber sobre Jesus, saber quem Deus foi, saber como ele... Cada coisa que ele fez eu quero saber. E eu li a Bíblia, tá me ajudando bastante a me intensificar com Deus, sabe? Eu tô muito mais próxima dele agora. E essa foi a minha trajetória com Deus, tanto a minha quanto a do Gustavo. A gente se batizou no mesmo dia, eu, meu irmão e meu marido. A próxima pergunta é da Letícia, minha xará. Um beijo, mulher, obrigada por me acompanhar. Ela me perguntou como foi que eu descobri o lúpus, gente. Pra quem não sabe, eu tenho lúpus, tá? Lúpus é uma doença no sangue. Não tem cura, pelo menos a minha não tem cura, acho que nenhum lúpus tem. E basicamente, gente, eu não sei explicar exatamente pra vocês o que é o lúpus, mas são micropartículas, eu diria, ou células que estão vivas dentro do meu sangue que me atacam por dentro, ou seja, eu tenho coisas dentro de mim que vivem me atacando, entendeu? Então eu tomo medicamento para poder controlar, para poder combater. Eu já tô numa fase muito boa do meu lúpus, né? Porque ele tava muito agressivo. E eu descobri o lúpus assim. Eu tinha ido nas termas de Olímpia na época. Eu tomei muito sol lá, porque lá é muito, muito quente. E aí isso foi no sábado. Quando foi na segunda-feira, eu acordei com muita dor no corpo. Muita dor no corpo. Acordei com um problema no cotovelo, que é túnel do carpo. Eu nem sabia que eu tinha túnel do carpo. E aí, isso tudo foi por causa do lúpus, por causa do sol que eu tinha tomado, porque o lúpus e sol, os dois não combinam. E eu também surgiu umas feridas aqui, mas eu não me importei muito, achei que tava só por algum motivo com algumas dores. Não tava enxergando muito bem desse olho também. Então, assim, foram 3 problemas muito sérios. Foi o olho, as feridas e também a dor no corpo. Mas eu deixei pra lá, até que um dia eu fui na casa do meu irmão e a minha cunhada viu umas manchas pretas aqui em mim, na orelha. E ela me perguntou se eu tinha pintado o cabelo e manchei, porque é idêntico a manchas de tinta de cabelo. Só que eu falei que não, até porque eu nem pintava o cabelo. E aí eu fiquei já assustada no momento, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu tava com feridas aqui ainda. E eu procurei uma dermatologista. Na época ela suspeitou de 3 coisas. E ela me pediu uma biópsia da pele pra ver o que era. E também me pediu exame de sangue. Porém, eu fiz só o exame de sangue e nem precisou de biópsia, porque o próprio exame de sangue, na hora, constou que eu tava com lúpus, inclusive altíssimo, tava muito alto. Como eu não sabia, então assim, eu nem imaginava, gente, que eu tinha essa doença. E o lúpus, o meu lúpus, pelo menos, eu já nasci com ele, tá? Ele só se manifestou agora, mas eu já nasci com ele desde quando tava na barriga da minha mãe ali, que eu saí, eu já tinha esse lúpus. A diferença é que ele nunca tinha se manifestado em mim. E resolveu se manifestar porque eu tomei muito sol. E detalhe, o lúpus não pode sair no sol. Eu saio porque eu sou teimosa, gente. Sou teimosa, mas eu confesso que não pode sair no sol. Porque o sol é o raio ultravioleta que ativa o lúpus. A Luciane me perguntou, né, se a minha casa não tem muro, se essa casa... ela é minha, e não, a casa não é minha, já falei aqui, né, que ela é alugada. E a minha casa não tem muro, gente, ela foi construída assim, bem estilo americano, sabe? Eu mudei pra cá exatamente pelo fato dela ser assim, gente. Foi eu que escolhi morar aqui, porque eu amei essa casa. De primeiro eu amei, porque ela era diferente de todas as outras que eu já tinha visto, de todas as outras que eu já tinha morado, né? Pelo fato de não ter muro, nem nada. E eu não tenho medo, tá, gente? A gente não tem medo. Eu moro numa cidade de 15 mil habitantes, e roubo aqui nem se ouve falar. Foi raras vezes que você ouviu falar sobre roubo aqui. E a maioria das vezes não foi nem casa, foi carro ou moto. Então, assim, gente, sério, não tem perigo nenhum, nunca aconteceu nada. E detalhe, aqui no meu bairro é um bairro novo, então sempre tem um guardinha passando a noite toda aqui, monitorando as casas. Então, não tenho medo não, eu sou bem tranquila e eu amo morar aqui. A Luciane também mandou um elogio. Obrigada, Luciane.
Um beijo, tá? Ela falou aí que a gente é um casal jovem muito responsável e foi muito chão pra chegar até aqui, a gente não era responsável. Eu confesso pra vocês que tudo que a gente é hoje, a nossa responsabilidade e maturidade foi graças a Deus, tá? A nossa sabedoria veio de Deus mesmo, porque assim, hoje em dia a gente se dá super bem, a gente não briga, a gente não tem nada de problemas. A nossa vida é, não diria perfeita, porque não existe vida perfeita, não existe casamento perfeito, não existe nada disso. Mas eu poderia dizer que é incrível, sério, meu relacionamento com o Gustavo, a nossa comunicação, sabe? A gente é muito próximo um ao outro, a gente nunca deixa as coisas nos afetarem. E acima de tudo, gente, que eu falo pra todo mundo, Deus é o centro do nosso casamento. Toda vez que acontece qualquer coisa, a gente fala, não, vamos parar, vamos orar, porque Deus sabe o que tá fazendo. Então, assim, muito obrigada por isso. Eu fico feliz de vocês verem isso na gente, porque às vezes a gente mesmo não percebe quanto a gente é maduro ou responsável sendo tão jovens. Mas obrigada mesmo de coração. Recebi 2 perguntas aí se eu e o Gustavo a gente pretende ter filhos. E sim, meu sonho é ser mãe, sempre foi. Daqui a 5 anos eu quero ser mãe de pelo menos 3 crianças e tá com a minha conta cheia de dinheiro, com minha casa, com meu carro, tudo isso, gente. É o meu sonho, não sei qual é os planos de Deus. Mas sim, a gente pretende ter filhos, eu quero ter 3 filhos, tá? Eu espero que eu consiga ter 3 filhos. Meu sonho sempre foi ter 2 meninas e um menino, mas o que Deus mandar pra mim tá ótimo. Mas sim, queremos ter e não é pouco, né? Porque 3 crianças não é pouco, não. Próxima perguntinha é da Luísa. Um beijo, Luísa. Ela me perguntou se eu tenho algum sonho especial e se eu já realizei algum. Eu já realizei, que foi trabalhar com a internet. Isso era um sonho muito grande que eu tinha dentro de mim. E assim, eu demorei muito tempo pra conquistar isso. Ainda não cheguei aonde eu quero chegar, nem perto de onde eu quero chegar, mas já conquistei. E sim, menina, eu tenho muitos sonhos, não sei nem qual falar. Mas um deles é ser mãe, é ter uma estabilidade financeira a ponto de mim não precisar ficar me preocupando tanto com as coisas, sabe? Saber que eu posso dormir, que amanhã eu vou ter dinheiro pra pagar todas as minhas contas, não ter que me matar tanto. Então eu quero ter uma estabilidade financeira, ter tempo de qualidade, poder falar, hoje a gente vai viajar e eu vou porque eu tenho tempo pra ir, eu tenho dinheiro e condições pra ir. Então assim, eu tenho muitos sonhos sim. Um deles, como eu disse pra você, é ser mãe. Também tenho o sonho de construir uma casa um dia, de ter um baita de um carro na minha garagem, meu carro, não do Gustavo, ele vai ter o dele, eu vou ter o meu. E eu também tenho o sonho de abrir uma empresa, tá? Não vou nem especificar que tipo de empresa, porque um dia vocês saberão, porque eu creio que vou abrir um dia. Então assim, eu tenho muito sonho. Se eu falar, acho que a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas um dos sonhos que eu assim, tenho pra agora, eu diria, primeiro era trabalhar com a internet, então eu já conquistei isso, inclusive tava no meu mapa dos sonhos. Que era conseguir trabalhar com a internet ano passado e eu consegui. E o outro, gente, é comprar um carro. A gente tem muito esse sonho de comprar um carro esse ano. Não sei se a gente vai conseguir, Deus que sabe. Mas é um sonho, assim, que a gente quer muito, é comprar um carro. Panquequinhas ficaram prontas, gente. Olha, ficou lindas, né? Agora a gente vai almoçar e depois eu continuo as perguntinhas junto com vocês. Bom, então vamos continuar as perguntinhas. A próxima pergunta é da Alana. Ela me perguntou de qual igreja que eu sou e se eu pretendo, quando que eu pretendo ter filhos. Eu sou de uma igreja que chama Ministério Visão em Cristo. Ela é somente daqui da minha cidade. Então não tem como eu falar pra vocês que ela é de algum lugar, porque ela só tem aqui na minha cidade, não tem espalhado pelo Brasil. Então chama Ministério Visão em Cristo. E eu pretendo ter filhos por mais ou menos daqui uns 2, 3 anos, tá? Vai demorar um pouco ainda. Como eu tenho lúpus, eu preciso passar por um processo antes de ter filho. Preciso tomar um medicamento 1 ano antes de tentar engravidar. Então, com 23 anos eu já vou começar a procurar isso, né? Procurar tomar esse remédio. Pra com 24 anos a gente começar a tentar. Próxima pergunta é da Bill Souza. Um beijo. A Bill me perguntou se eu pretendo fazer faculdade. Não, eu não pretendo fazer faculdade. Nunca tive vontade, não tenho no momento. O meu ramo de trabalho é outra coisa. Pode ser que um dia eu pense, às vezes, em me aprofundar no meu trabalho, mas eu acho que não tem necessidade no ramo que eu estou de fazer faculdade. Eu estudo muito, mas não de fazer uma faculdade. Então, não faço e não pretendo. A Juju quer dicas aí, né, sobre o casamento, que ela vai se casar. Um beijo, Juju. Obrigada por me acompanhar. Eu geralmente tiro pra gastar, né? Ela me perguntou quantos que eu tiro pra gastar com verdura, legumes, essas coisas por semana. Geralmente eu separo ali 130, 140 reais pra comprar mistura e as verduras, os legumes e frutas. Então assim, eu não sei falar pra você exatamente quanto que eu gasto por semana, mas eu acredito que com verdura, frutas, legumes eu gasto ali em torno de uns 50 reais. Porque eu não compro muita quantidade, eu compro tipo 3 cebola, 5 bananas, sabe? Só pra semana mesmo. 3, 4, 5 tomate.
não compro nada exagerado. Então, assim, acredito que uns 50, 60 reais é um valor legal. E claro também que vai variar de acordo com cidade para cidade, né? Aqui na minha cidade não é tão caro assim, mas eu sei que tem lugares que é mais barato, eu sei que tem lugares que é mais caro. Então é você que vai se adequando aí. Mas sempre compra de pouquinho, a quantidade que você vai cozinhar para aquela semana. A Patrícia me perguntou por que eu não mostro minha família. Um beijo, Patrícia. Eu não mostro minha família porque eu acho que eu invado muito. Isso é uma questão de invadir muito a privacidade dos outros. Eles não se sentem confortáveis, muita gente não se sente confortável. Não é porque eu sou criadora, que eu gravo, não me importa de aparecer. Se alguém vir me gravar, também não vou me importar. O Gustavo não se importa. Mas com eles é diferente. Eu não posso invadir a privacidade de ninguém. Eles não estão acostumados a ser gravados, a ficar aqui no meio, na frente de uma câmera que nem eu. Então eu não acho legal, eu acho que é desconfortável. Então, geralmente eu não gravo as pessoas. Às vezes, em festas, acabo gravando churrasco, algumas coisinhas assim, mas eu não fico mostrando muito a minha família por questão de privacidade e segurança também. Oi, Jéssica! Um beijo, amor! Cara, tô muito feliz por você que você vai se casar. E assim, sobre festa, eu não tive uma festa de casamento, foi tudo em cima da hora, então a gente não tinha condições, primeiramente, pra fazer. E a gente também não tinha preparado nada. Então a gente fez uma festa básica assim. A gente chamou só os mais próximos, foi amigos, família. Fez uma cerimônia ali, a gente convidou o pastor para fazer uma cerimônia, ficou bem legal. Nem investi em vestido nem nada. E vai de acordo com a sua necessidade. Eu falo assim, tem gente que não tem necessidade de fazer uma festa muito chique. Então, para não passar em branco, ou você faz algo mais básico, algo mais íntimo, só família, só pra amigos próximos mesmo, ou você não faz nada, investe na sua casa, porque eu acho que vale muito mais a pena do que você fazer uma festa. E mais pra frente, quando vocês tiverem condições, vocês planejem uma festa. Tem muita gente que faz isso porque infelizmente não tem dinheiro. Eu pretendo fazer uma festa de casamento um dia, porque eu não tive a festa que eu queria, mas pra mim não é algo assim totalmente importante, sabe? Pra mim, importante mesmo foi eu me casar com meu marido, a gente foi no cartório e foi construir as coisas da nossa casa, comprar as coisas, porque isso é mais importante, aonde você vai viver, você precisa estar com a sua casa, pelo menos com as coisas ok. Então, eu recomendo pra você, eu não sei qual é a sua condição, se for o seu sonho e você quiser tanto fazer uma festa, ok, mas eu não acho que isso é algo assim mais importante do que você organizar a sua casa. Então, dê preferência para as coisas que são importantes. Que nem imobiliar sua casa, comprar móveis, tudo bonitinho, sabe? Porque vai ser muito mais prazeroso pra vocês entrar na casa e a casa estiver completinha do que se vocês fizerem uma festa, acabou a festa, não vai ter nada. E aí mais pra frente vocês fazem uma cerimônia, ou enfim, às vezes vocês podem até fazer também, como eu disse, uma cerimônia mais simples, só pros mais íntimos, pra não passar em branco. E depois, um dia, vocês fazem uma festa mais, né, chique. A Patrícia também perguntou se eu já trabalhei fora, e já sim, já trabalhei em várias coisas. Inclusive, pra quem não sabe, eu já fui até pra roça com a minha mãe. A gente passou por um momento de dificuldade muito grande aqui e eu precisava ajudar o Gustavo de alguma maneira e eu fui, gente. Eu nunca me importei com isso, de pôr a mão na massa, de me, sabe? Eu tive que botar a cara a tapa e ir lá passar pelos desafios da vida. Então eu já apanhei limão, já apanhei pocã, né, que é mexerica, goiaba, enfim, gente, já plantei cenoura, já colhi quiabo, berinjela. É horrível colher berinjela, menina, horrível. Já trabalhei numa escolinha também, como eu disse pra vocês. Já trabalhei em fábrica de costura, né, que é o que mais tem aqui na minha cidade. Já cuidei de crianças na minha casa também. Então, assim, fiz muita coisa, muita coisa. Só Deus sabe o tanto de coisas que eu já fiz. Eu nunca fui de ficar muito tempo assim. Nunca, igual o Gustavo já tá no emprego dele, já faz 2 anos. No último que ele ficou foi tipo 5 anos. Mas eu nunca fui de ficar assim, sabe? Porque eu nunca gostei. Eu sempre tive esse negócio de trabalhar pra mim. Então eu nunca gostei de trabalhar pros outros. E graças a Deus hoje em dia eu trabalho com a internet. E assim, foi um presente de Deus. A Camila perguntou se a gente pretende ter nossa casa própria. Um beijo, Camila. Obrigada pelo seu comentário. A gente pretende sim, mas a gente não pensa ainda, né, em ter casa, não. Você perguntou se a gente pensa já em ter casa própria, e não, a gente não pensa em ter casa própria, nossos objetivos e metas são outros. A gente é mais no foco de ter, como eu disse pra vocês, ter uma estabilidade financeira. Então, se eu
Entre ter uma estabilidade financeira e ter uma casa, eu prefiro ter estabilidade financeira. Acho que é muito melhor eu não ficar dependendo dos outros para trabalhar, não ter que trabalhar para os outros, me matar pelos outros. Muito melhor eu ter o meu próprio dinheiro com o meu próprio negócio, trabalhar meu próprio negócio, ser minha própria empresária, do que eu ter uma casa. É assim que eu penso, tá? Então eu prefiro 1000 vezes ter uma empresa do que ter uma casa. Então, como o nosso objetivo é primeiro crescer financeiramente, ter uma empresa e ter estabilidade financeira, a gente tá pendendo para isso primeiro. E aí, quando a gente ter, às vezes a gente pode ter muito mais dinheiro do que a gente imagina, aí eu posso comprar até mais casas do que uma só. Então, eu pretendo sim ter uma casa própria, a gente já tem todo o desenho dela na nossa cabeça, a gente até desenhou já numa folha, mas no momento a gente não pensa não, a gente só pensa realmente em crescer nossas empresas. Me perguntaram aí se meus planos são só trabalhar com a internet, meu marido trabalha no quê, a gente é casado só no civil? Sim, a gente é casado no papel. Meu marido trabalha na fábrica de costura, ele também tem uma loja online que vende calças jeans e só. Estava só isso por enquanto. A nossa loja é recente, então assim, ela tá crescendo aos poucos e eu creio que vai crescer muito em nome de Jesus. E eu não pretendo trabalhar só com a internet, tá bom? É o meu foco principal. Eu queria muito fazer isso pro resto da vida, mas eu sei que vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais fazer. Mas eu não pretendo ter empresas, eu pretendo ter muita coisa. Então, assim, no momento, meu foco é trabalhar com a internet e crescer aqui na internet por muito tempo. Então, assim, eu quero que a minha renda principal seja da internet. Então, sim, por enquanto eu pretendo continuar trabalhando com a internet. E aí, quem sabe no futuro eu posso ver o que eu posso estar fazendo novamente. Mas eu acho que a internet vai ser sempre o meu trabalho principal. E a última pergunta é: você é evangélica? Eu sou evangélica, sou cristã. Já tô nessa igreja que eu entrei faz 3 anos, se não me engano. É o mesmo tempo que eu casei. Eu me casei em um mês, uma semana depois eu me batizei. Me casei num dia, uma semana depois eu me batizei. Então, sim, sou evangélica, sou cristã, foi a melhor escolha que eu fiz. Se eu pudesse recomendar algo na vida pra vocês, seria esse: seguir a Cristo, porque não existe outro caminho, só existe Ele é o único caminho. E eu posso falar pra vocês que minha vida mudou da água pro vinho quando eu comecei a seguir Jesus, porque assim que eu entrei na fase com Deus, eu descobri uma doença, eu passei por uma instabilidade financeira muito ruim, gente. Literalmente, nosso dinheiro despencou, porque eu não podia trabalhar, não tinha emprego, não podia sair no sol, a gente não tem carro. E eu precisava muito de dinheiro, porque meu médico é particular, ele não é pelo público, né? Porque infelizmente demora muito e eu não podia demorar, então eu tive que pagar para poder acelerar meu processo. E a gente entrou assim muito no vermelho aqui em casa, muito. Então, foi graças a Deus mesmo que a gente passou por essas situações, porque no mesmo ano, que foi ano passado, em janeiro, que a gente tá passando por dificuldade, em fevereiro para março, a minha vida, começou a mudar, meus vídeos todos começaram a subir. E assim, algo que eu luto há muito tempo, não é de agora que eu comecei a fazer conteúdo. Quem tá aqui desde o começo sabe, vai fazer quase 3 anos que eu gravo vídeo e foi muito difícil, já chorei muito, gente, já sofri muito com isso, de muitas vezes querer desistir, sabe? E hoje toda vez que os meus pagamentos caem das plataformas ou aqui do YouTube, eu fico me perguntando, sabe, como que isso foi possível? Um dia isso era só um sonho, um dia eu tava chorando no sofá porque eu queria isso, e agora eu não acredito muitas das vezes, mas eu sou grata a Deus por isso. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado dessas perguntinhas. Foram perguntas básicas, se vocês quiserem se aprofundar mais, façam mais perguntas que eu vou responder vocês, tá bom? Foi só basicamente aí pra vocês saberem um pouquinho da minha vida, quem eu sou, o que eu faço na minha vida, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos assim, batendo papo com vocês, papo calcinha, mulherada aí que gosta de conversar, gosta de saber as coisas, ou querem dicas sobre casamentos também, porque a gente já tá casado tem muito tempo, né? Como eu disse, vai fazer 6 anos. Quem quiser dica, quem quiser falar comigo sobre essas coisas, comenta aqui pra mim saber que eu trago mais vídeos assim, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande beijão pra todo mundo e fiquem com Deus até o próximo vídeo. Tchau!